Você realmente deseja ficar sozinho ou morar em um lugar onde tenha o mínimo possível de vizinhos? Ou você só quer saber o que é solidão e deserto? Então você vai gostar desse vídeo. Agora estamos apresentando os lugares mais remotos e isolados do mundo. E você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se aqui no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Vamos lá! Whittier. Começamos esta lista de ocorrências dos lugares mais solitários da Terra com um assentamento Whittier, no sudoeste do Alasca. Embora a população tenha aumentado constantemente nos últimos anos, você ainda pode desfrutar da melhor solidão aqui. Quando falamos de aumento da população, os números são 182 cidadãos em 2000 e 220 cidadãos 10 anos depois. O que torna esta cidade tão solitária não é nem mesmo o pequeno número de habitantes. Quando você pensa em uma pequena cidade no Alasca, pode pensar em idílicas casas de madeira, caçadores de pele com chapéus de rato almiscarado ou pastores de renas em motos de neve. Mas Whittier não tem esse tipo de romance do Alasca para oferecer. O motivo? Whittier foi uma base militar por muito tempo. Os militares construíram 2 edifícios gigantescos no ninho, o Rod Building e o Buckner Building. São agora prédios pré-fabricados sombrios. No início, os 2 blocos de concreto eram considerados os edifícios mais altos do Alasca. Eles alojaram soldados e todas as instalações de abastecimento importantes sob o mesmo teto. Os atuais moradores do local ainda moram todos em um dos prédios. No entanto, as instalações estão em grande parte desertas. Se a neve está caída aqui há meses e as nuvens de nevoeiro pesam profundamente, então você dificilmente pode acrescentar algo à tristeza deste lugar. Palmerston. Nós damos um mergulho no confortavelmente quente Oceano Pacífico. Como parte das Ilhas Cook, existe uma das ilhas mais remotas e ainda habitadas do planeta. Palmerston é, na verdade, mais um atol do que uma ilha. Todo o complexo de muitas pequenas elevações tem 7 km de largura, 10 km de extensão, oferece 1,2 km² de terreno, uma bela lagoa e abriga cerca de 60 moradores. Quase todos os residentes remontam a um colono branco e agricultor de palma que chegou em 1863 com 3 mulheres polinésias no atol da ilha. Hoje, a ilha é um ancoradouro popular para os iates dos ricos e famosos. Durante o período sem furacões, de abril a novembro, os navios de cruzeiro também passam. Se você está procurando por reclusão e por romance em uma ilha da Polinésia, a ilha Palmerston é o lugar com certeza certíssimo para você. Itokortomit. Groenlândia é uma das maiores ilhas do planeta. Alguns também veem um continente próprio na massa de terra, que é amplamente coberto por neve e gelo. De qualquer forma, se você gosta de solidão, terreno baldio e natureza selvagem, você vai adorar a Groenlândia. De longe, o lugar mais remoto em uma das áreas mais desertas de nosso planeta, e tem o belo nome de Itokortomit. Na costa leste da Groenlândia, existem algumas casas com as típicas cores vivas em uma rocha. O lugar habitado mais próximo é Bolungarvík, na Islândia, a 484 km de distância. A cidade mais próxima na Groenlândia é Sermiligak, a 780 km de distância. As pessoas mais próximas são 4 soldados da base militar de Mestersvig, a apenas 206 km ao norte e noroeste. No século XIX, o rei dinamarquês teve a ideia de expandir Itokortomit e acomodar novos colonos lá. No entanto, como houve longas disputas sobre as reivindicações de propriedade do local, os dinamarqueses desistiram dos planos novamente. A região é e tem sido reivindicada pela Noruega, as Ilhas Faroé e a Islândia. No entanto, é menos sobre o lugar em si do que sobre os direitos de pesca nas ricas águas de Itokortomit. O número de moradores era de 345 em 2020. Há até creche, escola, lar de idosos, hospital, delegacia de polícia e 2 quiosques. O local é abastecido por um serviço de helicóptero e um pequeno aeroporto a apenas 40 km de distância. Supai. O Arizona, nos Estados Unidos, é considerado quente, seco e empoeirado. O lugar Supai é uma curiosa exceção.
Localizado no meio do mundialmente famoso Grand Canyon, o mini-lugar é um verdadeiro oásis. O local, que fica na garganta, tem cerca de 200 habitantes. Existem algumas casas de pedra simples, cabanas e também uma igreja. Mas o que é realmente fascinante são as cachoeiras, que permitem que uma água azul turquesa surreal ondule sobre as rochas amarelo-avermelhadas do Grand Canyon. Muitos visitantes vêm ao local da primavera ao outono. Você vai se maravilhar com um assentamento único, nadar nas piscinas naturais e caminhar por um dos maiores canyons do planeta. A vila de Supai é habitada apenas por membros da tribo Havasupai e alguns aventureiros. Foi comprovado que este povo indígena vive aqui desde 1300 a.C. Se você quiser visitar Supai, terá que caminhar 13 quilômetros e descer 611 metros. A maioria dos residentes usa o serviço de helicóptero para a cidade mais próxima, a 100 quilômetros de distância, para dar recados e também para fazer viagens importantes. Medog. Hoje a cidade tibetana de Medog, no Himalaia, é uma pequena cidade com cerca de 10.963 habitantes. A uma altitude de 1.200 metros, existem edifícios maiores, alguma indústria e comércio. Mas era diferente até 2013. Não havia estradas de acesso à cidade e Medog só podia ser alcançada a pé pelas montanhas do Himalaia. A Galongla, de 4.296 metros de altura, ou a Duoxiongla, de 4.000 metros de altura, tiveram que ser cruzadas. No resto do caminho, os poucos visitantes percorreram várias tirolesas e uma ponte suspensa de 200 metros de comprimento. Desde os chineses que tomaram o Tibete, a construção de estradas e assentamentos tem sido uma forma comum de destruir os últimos enclaves espirituais dos tibetanos. Os tibetanos costumavam chamar o assentamento e a região de Lótus Oculto. Com a indústria e cada vez mais chineses se estabelecendo, a cultura tibetana e a tranquilidade estão desaparecendo. Muitos habitantes locais e indígenas que viveram na reclusão das montanhas durante séculos não consideram realmente a autoestrada e o crescimento da cidade um passo à frente. Tristão da Cunha. Continuamos até o meio do Atlântico. Quase exatamente entre a América do Sul e a África do Sul, existe uma ilha da qual você provavelmente nunca ouviu falar. Tristão da Cunha. A ilhota já foi conquistada pelos portugueses. Posteriormente, passou a ser propriedade dos regentes ingleses e agora é um departamento ultramarino britânico. Tristão da Cunha é um antigo vulcão extinto no meio do mar. Em geral, é uma rocha esparsamente coberta de vegetação, na qual se sentem confortáveis fauna rara, leões marinhos, pinguins e cerca de 260 residentes. O único assentamento é Edimburgo, dos Sete Mares. A ilha é habitada por alguns naturalistas, pescadores e individualistas. Se você quiser visitar a ilha, terá que comprar uma passagem de navio de 6 dias da África do Sul. A distância até a cidade do Cabo é de cerca de 2.787 quilômetros. A Santa Helena são 2.437 quilômetros. E as costas das Ilhas Malvinas ao largo da Terra do Fogo, 4.002 quilômetros. Você dificilmente poderia pedir mais isolamento. Longyearbyen. Se você prefere ficar sozinho, gelado e escuro, Longyearbyen seria um bom lugar para você. A cidade mais setentrional da Europa está localizada em Svalbard, na Noruega. A cidade ártica é particularmente popular por causa de suas grandes luzes do norte. Este espetáculo atrai milhares de turistas todos os anos. O local foi fundado como um assentamento de mineração. Existem ricos depósitos de carvão na área. Hoje, porém, apenas um poço ainda está em operação, e os cerca de 2.100 habitantes vivem do turismo, da pesca, da criação de cães de trenó ou são aventureiros e pesquisadores. Longyearbyen oferece uma infraestrutura surpreendentemente boa e moderna. Gastronomia diversificada, creches, uma escola, uma piscina, um cinema, 2 postos de gasolina e um porto. Se você quiser conhecer outros lugares, terá que contar com o Snowmobile. Utqiagvik. Ainda mais ao norte do que Longyearbyen está Utqiagvik, que era conhecido como Barrow até 2016. Cerca de 2.500 residentes vivem no extremo norte do Alasca. A população é em grande parte indígena.
O verão e com ele o curto período sem gelo começa em Utqiagvik, em junho. Em seguida, todos os residentes se reúnem para um grande festival. Mas não é oferecido muito mais aqui. A cidade costumava ser uma fortaleza baleeira. Desde que foi cada vez mais banido, tornou-se silencioso. Se você quiser sair da cidade, terá que pegar o avião. Não há estradas que liguem a cidade ao resto do Alasca. Coober Pedy. A cidade mineira australiana de Coober Pedy tornou-se mais conhecida através de filmes de Hollywood como Mad Max. O nome do lugar vem da língua dos aborígenes. Coober Pedy significa algo como buraco do homem branco. De fato, desde o século XIX, muitos buracos foram cavados ao redor do local por homens brancos para explorar os ricos depósitos de opalas. Mas não só isso, as casas das pessoas e dos trabalhadores também eram parcialmente buracos no chão. No deserto australiano, pode facilmente atingir 40 graus ou mais no verão. O homem branco se sentia muito mais confortável em cavernas na terra. O lugar não parece espetacular na superfície. O cenário lembra uma paisagem lunar deserta. No entanto, ainda há muita coisa acontecendo na aldeia. Em 2016, foram contabilizados 1.762 habitantes. Há um hotel de luxo subterrâneo, time de futebol próprio, bares, pubs, academia, escritórios administrativos, polícia e uma escola. Se não quiser fazer a viagem de 1 hora até a próxima cidade grande, você pode voar de helicóptero ou usar o campo de aviação nas proximidades. Aliás, o lugar vive da mineração de opala e, claro, do turismo até hoje. La Rinconada. Finalmente visitamos a cidade mais alta ainda habitada do mundo, La Rinconada, na região de Puno, no Peru. É uma cidade mineradora de ouro. Com sua localização a uma altitude de 5.100 metros, supostamente supera até mesmo a cidade mais alta do Himalaia. A altura de Wenchuan, tibetano, é geralmente dado como exatamente 5.100 metros, mas La Rinconada é considerada um pouco mais alta. Até alguns anos atrás, ouro era encontrado na área em grande escala. La Rinconada tinha até 30 mil habitantes. As minas estão quase esgotadas e as pessoas estão deixando a inóspita região dos Andes. Em 2017, apenas 6.969 pessoas viviam na aldeia. La Rinconada continuou fazendo manchetes negativas. Devido à falta de esgoto, a situação higiênica no local é considerada devastadora e, aparentemente, o ouro foi retirado da rocha por meio de produtos químicos tóxicos como o mercúrio. A área ao redor da cidade é considerada contaminada. Portanto, este lugar certamente não é idílico e vale a pena uma visita. E esses foram 10 dos assentamentos mais solitários e isolados da Terra. Conta pra gente aí quais você mais gostou e pra onde você gostaria de ir imediatamente. Ou você não gosta de solidão e reclusão? Deixa a gente saber aí nos comentários a sua opinião e também as suas histórias. A gente agradece aqui as suas contribuições nos comentários. E, claro, até o próximo vídeo, sempre aqui, no Mundos Escondidos. Tchau!